Urgente e explodiu nessa madrugada. O desespero bateu forte no STF. O Congresso americano foi com tudo para cima dos ministros do STF, em especial ao ministro Alexandre de Moraes. Gente, o bicho está pegando, as coisas estão mudando e Trump já chegou chegando. E olhem o que disse esses jornalistas da Oeste e vejam o que pode acontecer de fato e as sanções que podem vir para o ministro do STF e, infelizmente, também para o Brasil, por causa de tanta arbitrariedade. Olhem isso. E mais, ainda tem uma prisão por propina que acabou de explodir no Congresso, que vai deixar muita gente chocado. Mas antes, olhem o que disse esses ministros. Mas antes, olhem o que disse esses jornalistas conceituados da Oeste. Destaque da Folha de São Paulo, o ex-conselheiro de Donald Trump, Steve Bannon, afirmou que vai pedir ao novo secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, medidas contra o Brasil em razão da ausência de Jair Bolsonaro na posse de Donald Trump. De acordo com a reportagem, na afirmação, Bannon cita o nome de Alexandre de Moraes. Aspas. Eu não falo pelo presidente Trump, mas as pessoas do movimento Faça América Grande novamente amam Bolsonaro. A nossa recomendação é que deve haver sanções severas ao Brasil e, particularmente, a esse juiz, para não ter nenhum acesso aos Estados Unidos. Fecha aspas. No último fim de semana, Steve Bannon organizou um evento com representantes da direita mundial e tinha o ex-presidente brasileiro como convidado especial. Então, Jair Bolsonaro foi representado pelo filho, o deputado Eduardo Bolsonaro. Claro, Cauti, Jair Bolsonaro não pôde viajar, segue com o passaporte retido. Então, o deputado federal Eduardo Bolsonaro o representou. A gente viu aí uma imagem do Steve Bannon, que promete sanções, penalidades ao Brasil, penas ao Brasil, em razão aí dessa negativa de entregar o passaporte a Bolsonaro. Mas não só isso, né? Tudo que nós estamos enfrentando nos últimos anos em termos de liberdade de expressão. Pois é, Paula, vamos contextualizar. O Bannon, ele não está na equipe da Casa Branca, não será ministro nem conselheiro do Trump formalmente, mas ele foi muito importante, especialmente no primeiro mandato de Trump. Ele foi se afastando do comando do país, até discordando em alguns pontos de Trump, mas ele continua sendo uma figura política muito relevante, especialmente no debate público americano. Agora, Bannon, ele dá um sinal claro de que o movimento Make America Great Again, que é maior até do que, hoje até maior do que o Partido Republicano, lembrando que Trump tomou o Partido Republicano de dentro, né, ganhando as primárias contra todos os seus adversários. Esse movimento sabe muito bem o que está acontecendo no Brasil em relação ao presidente Jair Bolsonaro e, com certeza, a administração Trump vai ter um olhar muito atento às dinâmicas brasileiras, por duas razões. Primeiro, o Brasil é um país grande demais para ser ignorado. Não é possível, não é aceitável para Trump deixar um país tão próximo dos Estados Unidos nas mãos de ditaduras como a China, que não vê a hora de aumentar a sua influência no Brasil, mas também o Brasil, que está se alinhando cada vez mais a estados canalhas. O comportamento do presidente Lula com o Nicolás Maduro é um exemplo disso. O fato que tivemos, né, logo nas primeiras semanas do novo mandato de Lula, dois navios militares iranianos que chegaram no Rio de Janeiro e atracaram lá também é um sinal claro de que alguma coisa está errada na condução da política externa brasileira. Lula foi lá e homenageou também, né, esses navios iranianos. O fato de que Geraldo Alckmin foi até o Irã e se sentou do lado dos piores elementos da política internacional, todos os líderes de grupos terroristas, muitos dos quais eliminados por Israel nos dias seguintes, também não passou despercebido na Casa Branca. Ou seja, primeiro ponto de atenção, o Brasil está progressivamente descarrilhando em direção de ditaduras e ter uma ditadura aqui nas Américas, do lado de casa, não é aceitável para os Estados Unidos. Mas ponto número 2, Bolsonaro é um aliado histórico de Trump, eles têm um relacionamento pessoal. Ele sabe que Bolsonaro será fundamental nas eleições de 2026, candidato ou não. E por isso que Trump vai, sim, através do Marco Rubio, se interessar no que acontece no Brasil e, eventualmente, aplicar retaliações,
sanções, investigações, por exemplo, interrompendo acordos de cooperação bilateral, por exemplo, limitando o acesso ao território americano pelos responsáveis desses abusos que estão sendo cometidos por parte do Supremo Tribunal Federal. Vamos ver, assim, o governo Trump está apenas começando. O Brasil não é a prioridade número 1 para eles. O Brasil é um país secundário para os Estados Unidos. A prioridade hoje é a China. Aliás, a prioridade hoje é a guerra da Ucrânia, para acabar logo a guerra da Ucrânia. Logo em seguida vem a situação do Oriente Médio, e depois a China, depois a Europa e só em seguida vem o Brasil. Mas eles não esqueceram do Brasil, não. E Trump sabe muito bem que algo errado está acontecendo por aqui. Deixa eu pegar esse gancho aqui que você deixou, Cauti, jogar para a Ana. Ela já deu uns pulinhos aqui que ela está tentando se aquecer. Imagina, menos 12 graus de sensação térmica em Washington. Ana, o pessoal aqui no chat, olha, tá todo mundo mandando força para você se aquecer, tomar um cafezinho, todo mundo de olho, muito preocupado aí com você e com o Ivan Kleber aí em Washington, a céu aberto, viu? E aí eu quero aproveitar o gancho do Cauti, a gente está falando aqui sobre possíveis sanções ao Brasil. Queria te ouvir também qual o peso do Brasil você acha que Donald Trump, o governo Trump, vai dar na lista de prioridades. Cauti disse que não é a prioridade número 1, mas onde é que está no horizonte de Donald Trump o Brasil, Ana, nesse momento? Paula, eu acho que é um quebra-cabeça. O Brasil hoje são várias pecinhas em relação ao Brasil para a atual administração Trump. Existem as barreiras, né, tarifárias, ou seja, o Brasil cobra muito mais dos Estados Unidos do que impostos, né, do que os Estados Unidos do Brasil. O Trump falou isso num discurso. O Brasil era um dos países ali que ele disse que vai dar uma olhada nas tarifas e vai ver o que é justo. Foi, inclusive, uma das grandes brigas do Donald Trump com a China na antiga administração. Estavam entrando num acordo, aí chegaram as eleições de 2020, Donald Trump saiu da Casa Branca, isso acabou morrendo. Mas agora ele traz isso como um ponto importante para a economia americana. E ele falou isso no discurso dele hoje. Ele vai fazer com que os cidadãos americanos, que eles tenham mais riqueza, que a economia esteja mais aquecida, e essa parte das tarifas é um dos componentes dessa nova agenda econômica. Mas nesse quebra-cabeça, em relação ao Brasil, Paula, tem aquela questão que a gente fala muitíssimo aqui, que é exatamente a relação do Brasil de Lula, não o Brasil dos ótimos, excelentes cidadãos de bem, né, que nós temos na nossa nação, mas o Brasil de Lula alinhado com ditaduras, não apenas as famosas, né, as do Foro de São Paulo, Cuba, Nicarágua, os ditadores africanos, mas agora também o Brasil de Lula alinhado com inimigos declarados exatamente dos Estados Unidos da América, como o Irã, que hoje é o maior financiador do terrorismo no mundo. É o Irã que financia o Hamas, é o Irã que financia o Hezbollah. Lembrando, Paula, que na antiga administração de Donald Trump cortou exatamente as artérias financeiras do Irã. Ele congelou 6 milhões de dólares que estavam aqui nos Estados Unidos, que seriam destinados ao Irã. Joe Biden entrou, descongelou esse dinheiro, ou seja, o Irã, que estava enfraquecido ali na saída de Donald Trump da Casa Branca em 2021, se fortificou, né, se fortaleceu mais uma vez com Joe Biden levantando as sanções contra o Irã. E, claro, o Brasil mandou o Geraldo Alckmin para o parlamento iraniano, onde eles cantaram Morte à América, Death to America, e o Brasil ali. Depois, outra questão que os americanos sempre mencionam muito aqui é exatamente a questão do Brasil, de Lula ter se levantado durante o discurso de Israel na ONU, ter se levantado junto com o Irã. Os dois países saíram ao mesmo tempo do plenário da ONU. Então, esse quebra-cabeça todo, Paula, além dos navios iranianos, nós sempre comentamos aqui, atracados no porto do Rio de Janeiro, naquele, né, fatídico fevereiro, os americanos ainda não acharam a resposta que eles estão procurando. O que entrou no Brasil naqueles navios ou o que saiu
quais as relações mais profundas do Brasil, quem do governo brasileiro, estava na celebração naquele navio iraniano. Então, esse quebra-cabeça todo não é apenas uma sanção ou um detalhe econômico. Acho que é um quebra-cabeça todo do que significa o Brasil de Lula, de que lado o Brasil de Lula está no contexto geopolítico e, infelizmente, é do lado errado da história. Paulo. Estamos chegando a 105. O presidente Lula comentou o retorno de Donald Trump à Casa Branca, depois de compará-lo aos nazistas e de dizer que torcia pela vitória da democrata Kamala Harris nas eleições em novembro do ano passado. O petista afirmou na manhã desta segunda-feira que não quer briga com o novo presidente americano. Tem gente que fala de que a eleição do Trump pode causar problema na democracia mundial. O Trump foi eleito para governar os Estados Unidos e eu, como presidente do Brasil, torço para que ele faça uma gestão profícua, para que o povo brasileiro, o povo americano melhore e para que os americanos continuem a ser o parceiro histórico que é do Brasil, porque da nossa parte nós não queremos briga, nem com a Venezuela, nem com os americanos, nem com a China, nem com a Índia, nem com a Rússia. Nós queremos paz, nós queremos harmonia. Nós queremos ter uma relação onde a diplomacia seja a coisa mais importante e não a desavença, e não a encrenca. Caucho, isso é uma versão Lula, paz e amor aí nesse discurso dessa segunda-feira. Já aproveito para te perguntar algo que já falamos muitas vezes aqui, mas sempre é bom reforçar, já que hoje é o dia da posse oficial aí de Donald Trump, como é que ficam as relações bilaterais Brasil, Estados Unidos, grande parceiro comercial agora com a chegada de Donald Trump? Bom, para usar um termo futebolístico, sentiu, Galvão, sentiu. Porque, assim, o próprio... Sentiu, Galvão, sentiu. Tá brasileiro. Lula, tropicalizei já. Lula foi o presidente brasileiro que, poucas horas antes das eleições dos Estados Unidos, em novembro de 2024, chamou Trump de nazista. Não é que ele chama de conservador, reacionário, bolsonarista. Não, nazista. Poucas horas depois, quando Trump ganhou a eleição, saudou a vitória de Trump, disse que vai colaborar com ele e agora soltou um tweet quilométrico, não sei se podemos mostrar a mensagem do Lula, dizendo que vai ter uma ótima relação com Trump, a relação será positiva, etc. Se você tem um colega chefe de Estado que é um nazista, você não colabora, porque senão você vira um capô. Porque quem colabora com o nazista é capô, não pode colaborar com quem você acha que é um mal absoluto. Então, ou Lula viu coisas que não existem, ou evidentemente ele sentiu. Sentiu o fato de que Trump ganhou a eleição, ganhou a Câmara, ganhou o Senado e tem a Suprema Corte, e que os Estados Unidos são ainda hoje, não são mais o principal parceiro comercial, mas são o segundo, e são o principal parceiro de investimentos do Brasil. O Exército brasileiro depende dos Estados Unidos por uma série de fornecimentos. A Embraer depende dos Estados Unidos pela aviônica, por exemplo, etc, etc, etc. Então, esse é o tweet quilométrico que o Lula escreveu, saudando o Trump pela sua posse. Ou o cara é nazista, ou você sauda a posse. As duas coisas não batem, né? Então, evidentemente, a senilidade não era só de Joe Biden, é do nosso chefe de Estado também, que não está funcionando direito do ponto de vista, no mínimo, da dialética política. Só terminando também, Paula. Antes de ontem, o Itamaraty, dia 18 de janeiro de 21, poucas horas antes que o Lula soltasse esse tweet saudando Trump, o Itamaraty, ou seja, o nosso Ministério das Relações Exteriores, soltou uma nota alertando os brasileiros sobre os riscos de deportações em massa dos Estados Unidos, o que bate com o nazista do Lula de alguns meses atrás. Só que os cidadãos brasileiros que moram nos Estados Unidos, hoje, segundo o próprio Itamaraty, são mais de 2 milhões. E somente 230 mil, ou seja, 10% disso tudo, estariam em situação irregular. E Trump não vai deportar as pessoas como faziam os nazistas, colocando qualquer pessoa que passe pela frente num vagão chumbado e mandando de volta para cá. Não, ele vai prender quem está em situação irregular e, como a lei americana prevê, ele será repatriado com um voo que como aconteceu no passado, o próprio Obama fez isso, o próprio Biden fez isso. O Biden foi o presidente americano que mais deportou brasileiros nos últimos anos. Então, assim, do que estamos falando, presidente Lula? Ou o Trump é nazista, e aí você retira o seu embaixador e declara os Estados Unidos como uma ditadura e o Trump pessoa não grata, ou se você está saudando a eleição de um nazista,
Evidentemente, aquela mensagem lá não fazia nenhum sentido. E quantas mensagens do Lula, então, a gente deve considerar sem sentido, se esse aqui é o exemplo que ele dá para o Brasil e para o mundo? Ô, Cáutio, deixa eu aproveitar e te dispensar, porque hoje foi intenso, né? Começou cedo, a partir da 1h. Cáutio abriu aí essa cobertura especial como âncora aqui da Oeste, depois pulou para o time de comentaristas. Meu querido... Assessor de deputado federal é preso com 1 milhão durante a operação da PF. De acordo com a denúncia recebida pelos agentes, o dinheiro encontrado com o secretário parlamentar seria destinado a pagamentos de propinas. Senador dos Estados Unidos solicita que Moraes reconsidere restrições impostas a Bolsonaro. O senador Cheney Davis, do Partido Republicano, enviou um ofício ao ministro do STF, Alexandre de Moraes, solicitando reconsiderações das restrições de viagem impostas ao ex-presidente Jair Bolsonaro, do PL. Bolsonaro foi impedido de viajar aos Estados Unidos no sábado, dia 18, para a posse do presidente eleito Donald Trump, que ocorreu nesta segunda-feira, dia 20. A proibição da viagem foi mantida pela Corte desde fevereiro de 2023. O documento enviado ao STF foi articulado pelo deputado estadual Tenente Coimbra, do PL, isso no final de 2024, datado em 15 de janeiro. O pedido chegou à Suprema Corte antes da posse de Trump. E olha aqui, o senador dos Estados Unidos afirma que a ausência de Bolsonaro em eventos internacionais pode afetar a diplomacia com o Brasil. Não deixem de opinar. Tanto vocês quanto a sua opinião é muito importante para mim. Também gostaria de fazer um convite muito especial a cada um de vocês. Se vocês são de direita, apoiador do presidente Bolsonaro, mas ainda não é inscrito aqui no Notícias Top, eu te convido a se inscrever nesse canal e vir fazer parte dessa família de direita você também. Aqui você vai ser sempre muito bem-vindo e vai ficar muito bem informado. Muito obrigada a todos, eu desejo um dia mais que abençoado e repleto do amor de Deus. Até nosso próximo react!